Olá, pessoal! Bem-vindo ao Diário de uma Jornalista Marcial em Hospitais Mortais. Eu sou Priscila, gente. Bem-vindo ao meu canal, quem não me conhece, sou jornalista e falo aqui nesse canal da rotina, né? Conto um pouquinho da vida de uma vítima de infecção hospitalar e de uma jornalista. Então trago um pouco do meu dia a dia, de como é que é viver, como é que é ser vítima, de infecção hospitalar, como é que é viver isso, como é que é denunciar isso, como é que é abraçar a causa contra infecções hospitalares nesse país. E é difícil. Posso dizer para vocês que é muito complicado denunciar e ter algum retorno positivo quando você denuncia infecções hospitalares, sobretudo se você está denunciando infecção hospitalar no hospital grande e, entre aspas, considerado bom e tradicional no Brasil. Hospitais bons no Brasil não existe. Não existe hospital bom no Brasil, tá? Existem, claro, marcas, de hospitais famosos, Albert Einstein, Sírio-Libanês, Oswaldo Cruz, que são hospitais que causam infecção hospitalar, vocês não tenham dúvidas, eles causam. Inclusive tem casos famosos, eu vou trazer para vocês alguns casos de famosos que morreram, provavelmente em decorrência de infecção hospitalar nesses hospitais grandes. Eu falo muito do Hospital Alemão Oswaldo Cruz, por quê? Porque eu tive uma perda grande lá. Meu pai teve 9 infecções hospitalares, pasmem. Você nunca imagina, que você vai ter problemas num hospital desse, que tem um marketing muito forte, muito bom, fala que faz campanhas de infecção hospitalar, que é para inglês ver. Eles não fazem campanha. Isso é uma jogada de marketing do hospital e você vai ver isso em vários hospitais, eles falando que fazem campanha de infecção hospitalar, mas na verdade eles não fazem, porque muitas vezes eles nem notificam as suas infecções hospitalares. Então isso não é fazer campanha. Ou você realmente briga contra a infecção hospitalar, ou você não briga. Então, na verdade, o que você vê na maioria desses hospitais, vou falar agora do Oswaldo Cruz, que foi onde meu pai teve 9 infecções hospitalares. Que é inacreditável, que um hospital desse diga que faz campanhas contra a infecção hospitalar. Ele não faz. Se ele fizesse, ele teria UTIs com lavatório na porta, e ele não tem, Eu, no fim, nessas denúncias todas, eu fui descobrindo um monte de coisa desse hospital, Várias coisas que me dizem que, óbvio, que é um problema de gestão. O hospital tem um problema seríssimo de gestão e de diretoria, lideranças. Estive lá 3 meses e vi. O que é o marketing de hospital? O marketing é a experiência do consumidor, não é o marketing que o hospital faz. Porque o marketing que o hospital faz é fake. É uma imagem que ele quer vender para o consumidor, que muitas vezes não corresponde à realidade, É o consumidor estando lá e contando a sua experiência nesse hospital é que vai fazer um marketing, vai viver o marketing da experiência, e é isso que conta hoje em dia. Hoje em dia, o que conta no marketing é o marketing da experiência, que é a vivência real, Que aí o consumidor vai ver, na realidade, o que é esse hospital de fato. Não está sempre muito distante do marketing. O grande problema é esse, É você mudar a imagem que as pessoas têm de um hospital, principalmente se ele é tradicional e centenário. As pessoas têm uma visão muito boa, principalmente do Hospital Alemão Oswaldo Cruz. Eu vejo, quando eu converso com as pessoas se espantam muito quando eu conto do que houve com meu pai lá, do que eu vivi. As perseguições, eu reclamando a ouvidoria não respondendo e não fazendo nada, médicos muito ruins, desumanos, frios, antiéticos, sem postura, eu relato isso na ouvidoria deles, falta de comunicação clara, cobrança indevida. Então as pessoas ficam muito assustadas quando eu denuncio esse hospital. Por quê? Porque ele já criou uma imagem fantasiosa e fictícia, ele vende há anos, esse marketing ilusório que realmente é muito distante da realidade. Quando você está lá, você vê, primeiro que ele tem várias unidades, Cada unidade é de um jeito,
Até na forma com que eles respondem para o consumidor de uma unidade para outra, você vê a diferença, a discriminação. Primeiro, segundo, o marketing deles induz o consumidor a erro. Por quê? Porque eles não deixam claro que eles têm 2 unidades. Nem no site eles deixam claro isso. E que o tratamento é diferente, né? De uma unidade para outra. Muito diferente. Isso eles tinham que deixar claro. Inclusive, quando você liga para lá e você pergunta, como eu perguntei, né? Eu fui para lá enganada. Fui enganada, né? Eu fui uma consumidora enganada, induzida a erro. Porque eu achei que na unidade Vergueiro eu teria o mesmo atendimento da Paulista. Porque a própria telefonista, as pessoas que falam com você, os médicos, falam que os médicos são iguais. Não são. Estando lá dentro, você vai ver que não são. Isso é uma coisa que tinha que ser informada para o consumidor. O consumidor tem que saber com clareza e com transparência. Ele tem que ter informações claras desse hospital. E esse hospital tem que passar. Isso é artigo 6º, se não me engano, do Código de Defesa do Consumidor. E você não tem isso lá. Você não tem. Então já é uma infração ao... Tem várias infrações, né? Eu, no meu caso, os 3 meses que eu estive no Hospital Alemão Oswaldo Cruz, e hoje, quanto mais eu estudo o hospital e vou lembrando de tudo que eu passei lá, e vou estudando também o direito do consumidor, o código CDC, eu vou vendo que o hospital ele infringiu vários artigos do Código de Defesa do Consumidor. Por exemplo, o estabelecimento de saúde ele tem que garantir segurança para o consumidor, tá? Isso está no Código de Defesa do Consumidor. Então, se você vai lá, leva o seu pai fazer uma biópsia, ele tem 9 infecções hospitalares, o estabelecimento não ofereceu um lugar de segurança, porque 9 infecções hospitalares demonstram que o lugar não é seguro e nem limpo, né? Embora eles tenham mentido para a Anvisa, né? Porque eu denunciei o hospital na Anvisa, tá? Eu denunciei e também entrei com recurso no Ministério Público, explicando para o promotor o que é uma infecção hospitalar, porque não sabem. Eu tive que dar uma aula, né, explicar, né, as leis, né, de defesa do consumidor, né, para o promotor que atua na área de direito do consumidor, para vocês verem como é que é o direito no Brasil, como o poder judiciário é no Brasil. Eu nem tive tempo de escrever muita coisa para ele, daria para escrever uma bíblia sobre infecção hospitalar, né, nesses 1 ano e meio que eu estou vivendo, né, do luto do meu pai, e estou estudando isso. Eu achei interessante o promotor estranhar, por que eu demorei tanto, por que eu demorei 1 ano e meio para denunciar o hospital. Ele nunca perdeu ninguém, né, não sabe o que é luto, né, o que é batalhar, o que é denunciar um hospital grande. Se ele soubesse, ele ia entender por que eu demorei tanto, né, você tem que se embasar, estudar, ler. Então, assim, são coisas assim. Aí foi interessante o promotor achar estranho, né, que ninguém denuncie. Nossa, é a primeira denúncia de infecção hospitalar. Bom, sabe por que ninguém denuncia infecção hospitalar para o Poder Judiciário? Porque o Poder Judiciário faz isso que o Ministério Público fez comigo. Arquivou a denúncia. Uma denúncia embasada em leis, tá? É esse que é o problema. Ele arquivou, então é por isso, ele mesmo responde, né? Então eu respondi e ainda tem, né? Se ele negar fazer a investigação, eu ainda tenho outros recursos. Enfim, eu tô fazendo a minha parte, né, gente? Mas nesse país é muito difícil se denunciar, né, coisas, né? Os órgãos não funcionam, o Poder Judiciário não funciona, né? A Anvisa não funciona, a Vigilância Sanitária não funciona, o Procon não funciona, o MP arquiva uma denúncia embasada em leis. Então, assim, você vai vendo que a infecção hospitalar ela é encoberta, ela é alimentada pelos órgãos que deveriam combatê-la. Então, é assim, você tem que ter tempo, né, para responder para um promotor, dar uma aula de infecção hospitalar para ele, de leis, do Código de Defesa do Consumidor, que, né, deveria ser a bíblia dele. É meio estranho, sinceramente, foi muito pouco estranho eu ter que explicar para o promotor o que é uma infecção hospitalar, que é crime, explicar algumas coisas do artigo do CDC, que ele deveria saber, né? Assim, explicar que o Hospital Alemão Oswaldo Cruz tem várias unidades, as unidades não são todas iguais, eles fazem, né, uma propaganda enganosa, eles não deixam com clareza, não explicam com clareza para o consumidor
que a unidade é diferente da outra. Tanto é que eu fui induzida a erro, tá? Eu fui induzida a erro. Se eu soubesse que a unidade Vergueiro não tinha lavatórios na entrada da UTI, eu jamais teria levado meu pai lá. Porque isso é básico, né? Um hospital não faz campanha, de fato, campanha de infecção hospitalar se ele não tem nem lavatórios na entrada de uma UTI. Mas o que acontece? Como as pessoas não são informadas, não sabem o que é uma infecção hospitalar, elas não entendem que tem alguma coisa errada, né? Um hospital que, embora seja tradicional, não tenha lavatórios na entrada da UTI. Eu fiquei impressionada porque a vigilância sanitária constatou isso, não fez nada. Não fez absolutamente nada. Esse hospital está funcionando há 1000 anos, um prédio de 1950, sem estrutura nenhuma, né? Sem modernidade nenhuma, modernização nenhuma. Eles não falam sobre infecção hospitalar lá, eles não orientam você, eles não te informam, eles nem citam a palavra infecção hospitalar, eles não orientam você a lavar a mão, tá? Você faz se você quiser. Não tem, entendeu? Uma orientação lá, uma fiscalização. Não tem, tá? É uma bagunça lá. Então, e você fala, caramba, você tem claro, né? Assim, na unidade Vergueiro do hospital, desse hospital, é muito claro para mim que ele nunca teve uma fiscalização. Nunca foi ninguém da Anvisa lá e ninguém da vigilância sanitária. De verdade, porque você percebe, até um leigo percebe que tem alguma coisa estranha, né? Tem coisas estranhas nesse hospital. E aí você vai descobrindo. Então, assim, eu tô denunciando, vou seguir. Embora o hospital esteja me perseguindo, isso não vai me mudar, porque eu tenho as provas, né, contra eles, das infecções que eles causaram, de todas as infrações, da falta de comunicação clara, a falta de marketing, de uma publicidade clara e transparente, a garantia de segurança para o paciente. Eles começaram a me perseguir lá, porque eu comecei a denunciar na ouvidoria. É assim. Mas a gente tem que fazer isso, porque a gente está vivendo uma crise muito grande na saúde. Os hospitais são muito ruins, todos, privados e públicos. Você tem medo, todo mundo, toda a população tem medo de ir para um hospital hoje em dia, porque as mortes por infecção hospitalar estão crescendo. Você vê que a maioria das pessoas morrem por infecção hospitalar, se não todas, mas isso é camuflado, né? Por falta de informação, né? Por falta de fiscalização, falta de um MP fiscalizar e monitorar um hospital quando você denuncia, fazer um inquérito, né? Falta de uma Anvisa confiar no consumidor ao invés de confiar no hospital que está mentindo. E foi mais louco, impressionante como esse hospital é do mal, né? É um hospital bem, assim, tá acostumado mesmo, né, a prejudicar o consumidor e não assumir seus erros. Eles tiveram coragem de falar que meu pai não teve aspergilos para Anvisa. Meu pai teve aspergilos. Eu tenho provas. Como é que pode, né? Provavelmente eles não notificaram. Por isso que eles falaram que meu pai não teve. Meu pai teve. Não tinha limpeza nos quartos, como eles falavam. Então, assim, até porque nenhum paciente tem 9 infecções hospitalares se você tiver um estabelecimento limpo, né? Meu pai foi a outros hospitais e nunca teve infecção hospitalar. Então, é uma coisa impressionante, né? Que os órgãos, né, que deveriam multar, penalizar esses hospitais não fazem isso. E eles colaboram para a infecção hospitalar. Eles colaboram. Os próprios órgãos que deveriam fiscalizar, monitorar e multar, quando não fazem isso, eles colaboram com a infecção hospitalar e com as mortes.